Mateus capítulo 8, versículo 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora vá comigo no capítulo 14. A partir do versículo 22. Você encontrou? E diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo 23, E tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor? Se você puder voltar lá para o capítulo 8, versículo 23, onde nós lemos primeiramente. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Hoje nós vamos estar meditando exatamente sobre esse milagre. E eu não tenho intuito nenhum de mexer aonde o diácono Ronaldo ministrou semana retrasada, aonde ele falou sobre a diferença entre confiar na experiência e você confiar no Senhor, que nós devemos confiar no Senhor Jesus Cristo e não confiar na nossa experiência. E hoje não vou falar, não posso nem mexer, porque ele falou, pregou, ministrou uma palavra poderosa naquele dia. E o que eu quero trazer atenção nesse texto é que quando eu estudava, lia a palavra do Senhor, principalmente os evangelhos que tratam a vida de Jesus Cristo, eu pude ver que alguns milagres Jesus realizou, duas vezes Jesus realizou repetidamente na vida de algumas pessoas. Ele realizou o mesmo tipo de milagre na vida de algumas pessoas. Não foi necessário, não foram muitos, mas alguns dos milagres teve os mesmos participantes, foram com os mesmos protagonistas, tiveram as mesmas pessoas envolvidas e eles foram colocados diante da mesma situação. E eu comecei a questionar a Deus o porquê. O Senhor permitiu que os seus discípulos, ou algumas outras pessoas, principalmente os seus discípulos, presenciassem ou tivessem uma dupla experiência em determinada situação. Passassem por duas situações semelhantes. Porque, irmãos, nós precisamos entender que o texto que nós acabamos de ler está relatando dois milagres distintos. Não é o mesmo milagre, não é a mesma ocasião, foram dois milagres distintos. No primeiro nós lemos que Jesus estava no barco dormindo, sim ou não?
O segundo, Jesus não estava dentro do barco, eles estavam sozinhos em alto mar. E Jesus aparece andando por cima das águas. Ou seja, são dois milagres distintos, totalmente diferentes um do outro, mas que houve uma grande operação do poder de Deus ou seja, um grande milagre aconteceu nessas duas ocasiões. Outra coisa também que nós vemos Deus permitindo os seus discípulos a presenciar o mesmo milagre, ou passar por duas situações semelhantes, foi na multiplicação dos pães. Você vê que primeiramente a primeira multidão era 5.000 homens, e Jesus usou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar esses 5.000 homens. Na outra era 4.000 homens e foram usados 7 pães. E você vê que por mais que tenha semelhanças, creio eu, que foram dois eventos distintos, não é o mesmo evento sendo relatado 2 vezes. E quando nós olhamos no capítulo 16, no versículo 9 em diante, Jesus falando com seus discípulos a respeito do fermento dos saduceus, advertindo para que eles não dessem ouvido às doutrinas dos saduceus e dos fariseus. Os discípulos ficaram questionando se era pelo motivo que naquele momento eles não haviam trago pão, mantimento. E Jesus disse para eles: vocês não estão compreendendo? Não lembrai-vos? Jesus diz no versículo 9: não compreendeis ainda? Não vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantaste? E depois versículo 10: e nem dos 7 pães para 4.000 homens? E de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e saduceus? Ou seja, o próprio Jesus faz menção dos 2 milagres, tanto dos 5 pães para 5.000 homens, quanto dos 7 pães para os 4.000 homens, ou seja, 2 milagres distintos. Jesus faz menção. Isso aí foi 2 experiências distintas que Deus proporcionou aos discípulos a passarem, porque Deus estava ali ensinando algo. Deus estava mostrando que Cristo, Ele é a provisão para a nossa vida, que nós não precisamos temer, porque Ele é aquele que provém, Ele sustenta, Ele não deixa a sua igreja, Ele não deixa os seus filhos desamparados, Ele não é o padeiro, mas Ele é aquele que multiplica o pão. Ele é o pão da vida que sacia a fome da nossa alma. Ele é a água viva que sacia a nossa sede. Ou seja, em Cristo todas as nossas necessidades são saciadas. Amém? Então nós percebemos nesse milagre que Cristo, no milagre dos pães, que Cristo estava trazendo um ensinamento, uma instrução. E se nós aprofundássemos, nós iríamos ver muitas coisas que Cristo estava ensinando aos seus discípulos através desse milagre. Mas o que Jesus estava querendo ensinar no milagre? Aonde Jesus acalmou o vento e o mar, quando Jesus livrou os discípulos da morte, que quando estavam em alto mar, à deriva em alto mar. Quando nós olhamos o primeiro milagre, você tem sua Bíblia aberta, capítulo 8, versículo 23. Eles estavam com Jesus Cristo no barco em alto mar, e de repente uma tempestade se levantou, e eles se viram em uma situação de perigo. Eles não eram, como o Ronaldo falou aqui na semana passada, há uns domingos atrás, eles não eram pessoas despreparadas, eles eram profissionais da pesca, eram homens acostumados com o mar, mas de repente eles se viram numa situação a qual eles não poderiam mais conter, eles não poderiam mais controlar, e naquele momento eles correram para Jesus e pediram que Jesus os salvasse, os ajudasse, porque eles estavam a morrer, eles estavam prestes a morrer à deriva. E Jesus de repente se levanta, desperta do teu sono, versículo 26, e diz: homens de pequena fé, por que temeis? E ele, se levantando, repreendeu os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Instantaneamente a tempestade se desfez. Instantaneamente aquilo que era uma grande ameaça
acabou. E eles ficaram abismados, atônitos. Eles ficaram maravilhados com aquilo que havia acontecido. E o versículo 27, ele termina de uma forma muito curiosa. Você tem sua Bíblia aberta? E o versículo 27 diz assim: aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos já estavam caminhando com Jesus por algum tempo. Eles já haviam presenciado Jesus realizar inúmeros milagres. Eles já haviam ouvido várias instruções a respeito de Jesus Cristo. Mas quando Jesus se colocou de pé e deu ordem para que o vento e o mar se acalmassem, isso pareceu de certa forma para eles algo totalmente incomum, como é incomum. Mas como se fosse algo forte demais, ao ponto que eles ficaram deslumbrados e sem saber compreender o que realmente estava acontecendo com eles, e que a autoridade e poder era aquela ao qual um homem tinha o poder de fazer, dar ordem para o vento e dar ordem para que o mar mudasse as suas atitudes, deixassem com as suas agitações e uma grande bonança. Quem é este homem que tem o poder de controlar a natureza? Quem é o seu homem que tem o poder e a autoridade de fazer o vento parar, de fazer o mar se acalmar instantaneamente, com uma única palavra? Irmãos, o povo de Israel, os judeus, eles já haviam presenciado a sua história é acompanhada de vários milagres na natureza. Eles viram na sua história, eles têm o conhecimento de Deus usando Moisés com uma vara para tocar no Mar Vermelho e ele se partir em dois. Eles já viram alguns profetas, eles viram Josué, que quando estava adentrando na terra, junto com o exército e a nação de Israel, Deus usou ali Deus partiu o Rio Jordão para que eles pudessem atravessar em seco. Eles conhecem que Deus usou também Eliseu, para que quando ele recebeu a autoridade, a capa de Elias, quando Elias foi arrebatado, e Eliseu recebeu ali a capa e a autoridade que era de Elias sobre a sua vida, um dos primeiros milagres que ele realizou, ele chegou à beira do Rio Jordão, e com a capa ele tocou as águas do Jordão, e o rio partiu, para que ele pudesse atravessar o rio em seco. Ou seja, eles conheciam na sua história, Deus realizando milagres. Só que todos esses atos que haviam acontecido, era unicamente uma ação de Deus através dos seus servos. Diferente de Jesus, que não usou nenhum bastão, que não usou o cajado, que não usou a capa, que não usou nenhum outro instrumento para fazer algo, mas simplesmente liberou a palavra que sai da tua boca, e o ambiente se transformou. Tem uma dimensão maior, tem uma dimensão mais profunda. Era diferente de todos os outros que eles já haviam ouvido. Então eles ficaram maravilhados, ao ponto que eles ficaram temerosos ao achar que eles, num certo instante, eles conheciam Jesus, mas através de algo maravilhoso que havia acontecido, eles ficaram atônitos e eles ficaram sem saber quem realmente é esse Jesus que tem o poder de controlar o poder da natureza. Eles estavam com Jesus há tanto tempo, mas não o conheciam verdadeiramente. Eles julgavam conhecê-lo até serem surpreendidos por algo sobrenatural, algo que eles jamais esperavam. Eles criam que Jesus poderia realizar um milagre, mas não naquele patamar, não daquela forma, com uma única palavra, fazer com que o mar e o vento se acalmassem. Eles ficaram maravilhados com isso, e eles termina o milagre, o texto nos relata, a história nos relata, que eles terminam com um questionamento: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Irmãos,
Sabe o que eu pude presenciar? Estudando, orando ao Senhor. E o Espírito Santo, que no texto nos fala que o evento, o acontecimento terminou com uma indagação, com uma pergunta, com uma dúvida. Quem realmente é este homem que tem todo esse poder e toda essa autoridade? Por mais que era uma expressão de admiração, mas havia uma pergunta no ar. Ou seja, algo não ficou muito claro e definido para eles. Algo ficou acima da capacidade dos discípulos e dos homens que estavam presentes de compreender o que realmente estava acontecendo e que autoridade e poder Jesus tinha para determinar tal atitude. E muitas vezes nós nos pegamos na mesma situação. Nós oramos a Deus para que venha nos socorrer e de repente Deus faz algo tão maravilhoso que você começa a duvidar, mas o que é isso que aconteceu? Igual os discípulos. Pediram ajuda a Jesus e de repente Jesus age e eles ficaram, mas o que é isso que aconteceu? Mas de onde veio isso? Mas o que aconteceu? E ficamos atônitos sem saber. E acabou o milagre, acabou esse fato com uma indagação. Quem é este homem? Só que nós vemos que, passados alguns dias, eles se viam na mesma situação. Capítulo 14, vá comigo. No capítulo 14, versículo 22. Eles se viam numa situação semelhante. Jesus ordena a eles para que vá, entre no barco, atravesse o mar, e encontre com ele do outro lado. Só que Jesus manda eles ir na frente, Jesus continua despedindo a multidão. E enquanto Jesus despedia a multidão e eles avançavam no trajeto deles, Jesus ainda tirou um momento para estar sós com Deus, uma oração. E isso é muito importante, irmão. Se o próprio Jesus Cristo tirava momento de oração, quanto mais nós devemos tirar momentos para orar e estar sós com Deus. Então Jesus estava ali, tirou um tempo para estar a sós com Deus, enquanto os discípulos continuavam navegando. E quando eles estavam já em alto mar, eles foram surpreendidos por uma outra tempestade. E eles também se encontravam perdidos, sem saber o que fazer, sem saber como sair, e já contando com o pior que ia acontecer. Mas em alto mar, eles são surpreendidos mais uma vez por algo sobrenatural. Dessa vez Jesus não estava no barco, nós lemos. E nós vemos que o Jesus que não estava no barco, de repente aparece caminhando sobre as águas. Começa caminhando, andando sobre as águas, e eles já ficaram atônitos, porque existia uma lenda que dizia que nas tempestades, fantasmas se manifestavam, e isso era um sinal que eles seriam mortos. É uma lenda que existia naquela época. E quando eles viram Jesus, eles gritaram, é um fantasma. E ficaram temerosos porque acharam que realmente eles iam morrer. E de repente Jesus diz para eles, não temas, sou eu. Irmãos, quão maravilhoso deve ter sido isso no coração dos discípulos. Talvez se você já pode ter passado situações onde você se encontrava em uma grande tempestade, mas aí vem naquela tempestade você ouve uma palavra da parte de Deus, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu vou te ajudar. Não temas, eu vim ao teu socorro. Não temas, eu vou te salvar. Não temas, eu vou te ajudar nessa situação. Quão refrescante é poder ouvir palavras dessa forma. Em meio às turbulências da nossa vida, sermos surpreendidos com Deus, vindo com a palavra específica aos nossos corações. Você concorda comigo? Irmãos, e foi isso que aconteceu. E Pedro, vendo aquela situação, ele disse, se és o Senhor mesmo, verdadeiramente és o Senhor, manda eu ir ter contigo. Você conhece a história. E Jesus o chamou, ele foi e começou a andar, o vento começou a soprar, ele ficou temeroso por causa do vento e começou a naufragar, pediu a Jesus para que ajudasse. E Jesus o socorreu, e eles voltaram andando por cima das águas e entraram no barco, e assim que Jesus pisou no barco,
o mar se acalmou, o vento parou, e eles começavam a adorar a Jesus Cristo. E aqui, irmão, está o grande segredo desta mensagem. Versículo 33. Versículo 32 diz assim: quando subiram para o barco, acalmou o vento. E versículo 33 diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo... O que está dizendo na sua Bíblia aí? O que está dizendo a última parte do versículo? Como é que está dizendo? Vamos ler mais uma vez? Verdadeiramente és o Filho de Deus. Você lembra lá no primeiro milagre como acabou o evento? A situação? Eles terminaram indagando: quem é este homem que tem o poder de acalmar o vento e o mar? Mas nesse segundo milagre, Jesus, eles terminam dizendo, declarando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe, irmãos, o que eu aprendo com essa história? É que muitas vezes Deus permite nós passarmos por situações semelhantes, presenciarmos milagres semelhantes. Porque, irmãos, as experiências que nós temos com Jesus, nós não podemos sair delas com dúvidas concernente à grandeza, o poder, a autoridade do Deus a quem nós servimos. Nós não podemos entrar em uma situação ou uma experiência diante de adversidades e nós vemos e presenciamos Deus agindo tão poderoso e ainda deixar que dúvidas ainda venham permear o nosso coração. Você não pode entrar na presença de Deus e ainda sair com dúvida concernente àquilo que Ele é capaz de fazer, do amor dEle por você, da grandeza e da graça de Deus para com a sua vida. Irmãos, quando você tem um encontro com Jesus, você não pode sair da presença dEle com dúvidas. O que Jesus Ele deseja é que você tenha plena convicção de quem Ele é, do que Ele pode fazer e do que Ele está disposto a fazer pela tua vida. Os discípulos não podiam viver naquela incógnita. Quem é este homem? Eles precisam ter a convicção que o homem que estava junto com eles naquele barco, que o homem que veio de encontro a eles no meio da tempestade, não era simplesmente um homem com autoridade, era o Filho de Deus. Tiraram o versículo ali. Era o Filho de Deus que veio ao mundo para resgatar o mundo, para conduzir o mundo, para estar na presença e ter comunhão novamente com Deus Todo-Poderoso. Irmãos, talvez você pode estar indagando: Senhor, por que de novo esse mesmo problema? Por que de novo essa mesma situação? Meu irmão, eu estou dizendo para você, Deus está falando nessa noite. Deus, Ele quer te ensinar algo. Na sua caminhada com Cristo, você não pode ter dúvida concernente àquilo que Ele é e aquilo que Ele pode fazer. Você precisa entender que Deus é Deus, que Cristo é Deus, que Ele te ama e que Ele morreu na cruz para te dar vida e para viver uma vida com abundante. Não há o que temer. Irmãos, no segundo milagre, nós podemos ver que a tempestade não é o problema em si, porque Jesus Cristo Ele vem caminhando por cima dela. A tempestade não é o problema em si, porque mesmo que você esteja sozinho no meio da tempestade, Cristo vem ao teu encontro. O que você precisa entender é que, independente da situação que você se encontra, Jesus é Deus da sua vida e Ele te guarda. É Ele quem te dá vitória. Você não precisa temer as tempestades, você não precisa temer os ventos, você não precisa temer as adversidades que se levantam, porque quando você sabe que Deus é Deus, você é ousado para pedir para que Deus faça você andar por cima das águas, juntamente com Ele. Você está me entendendo? Quando nós sabemos que Cristo é quem Ele realmente é, nós somos ousados para falar para Deus: Jesus é realmente o Senhor, então me faça ir de encontro ao Senhor. Não precisa vir até aqui, me conduza para ir até onde o Senhor está, mesmo que seja fora do teu barco, mas se você está em alto mar com Jesus, você está seguro, você sabe que você está seguro. E quando nós vemos, irmão, nós olhamos exatamente isso. Um dos maiores, irmãos, males para a fé é quando nós deixamos, é quando dúvidas continuam permeando o nosso coração. Nós falamos um pouco disso na sexta-feira.
Quando muitas vezes as dúvidas vêm, as heresias se manifestam, querendo levantar em nossos corações dúvidas, para que nós venhamos parar, para que nós venhamos desistir, para que venhamos nos desanimar. Mas uma coisa, irmãos, nós precisamos entender, que não é a circunstância, que não é o problema, que não é a situação que nos envolve, que determina o nosso futuro, mas é a palavra de Deus, é a comunhão com Cristo, é a presença do Espírito Santo, é a aliança que você tem com o Senhor, que garante que nenhum mal irá prosperar, que nenhum mal irá te atingir, e que mesmo que haja ventos, mesmo que você sinta a força do vento, mas maior é a força do Espírito Santo dentro do teu coração. Maior é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, exatamente disso, olhar para Cristo e descansar no seu amor, descansar na sua promessa, descansar na sua palavra. E não temer, achando que as adversidades que se levantam são simplesmente para gerar tristeza no teu coração, gerar momentos desagradáveis. Não, Cristo é maior do que todas essas coisas. Cristo é maior do que todos esses desapontamentos. Se você talvez copiar a atitude de Pedro e começar a colocar os teus olhos no vento, os teus olhos na força do vento, talvez você pode ter medo, e também sucumbir juntamente, semelhantemente igual a Pedro. Mas enquanto você estiver com sua mente, seu coração, unicamente ligado no Senhor das nossas vidas, você continuará caminhando por cima da tempestade. Você continuará triunfando sobre os problemas. Você continuará triunfando sobre as dificuldades, as limitações que tentam retroceder ou impedir você de avançar nesta vida. Nós precisamos, irmãos, é exatamente isso, ter entendimento, que no nosso relacionamento com Deus não deve haver porquês que lançam dúvidas ao nosso coração, concernente ao cuidado que Deus tem para com a nossa vida. Mas precisamos, pela fé, crer, independente do que esteja diante de nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados para o teu propósito. Você precisa entender, irmãos, que se com Cristo nós padecemos, com Cristo nós iremos também ser glorificados. Se Deus ainda permite que você passe por uma aflição, mas você precisa entender que nenhuma provação é além daquilo que nós podemos suportar. E junto com a provação, o nosso Deus provê também o escape. Deus provê o livramento. E eu quero perguntar a você nessa noite, diante de tudo que você tem presenciado, quem Jesus representa a você? Quem é Jesus para você? Quando você olha para Cristo, quem Ele é? Será que ainda existe alguma dúvida de que Ele é Deus? De que Ele é Senhor? De que Ele ama a tua vida? De que Ele tem o poder de transformar toda e qualquer situação? Vamos, irmãos, Ele acalmou o vento. Ele fez com que o mar se tornasse numa lagoa, tranquilo. Que as águas ficassem paralisadas, instantaneamente. Com uma única palavra. No segundo milagre ele nem disse nada, ele simplesmente pisou no barco. E provavelmente o barco estava balançando, mas quando ele chegou, acabou. Esse barco é simbologia das nossas vidas. Muitas vezes a gente está à deriva, balançando,
Mas quando Cristo chega, quando Ele se manifesta, quando Ele libera a palavra, quando a presença te envolve, cadê o problema? Cadê o inferno? Cadê os demônios? Cadê? Quando Ele chega, irmãos, quando Ele envolve, a presença de Cristo, ela é maior do que a força do vento. A presença de Cristo em nós, o sangue de Cristo em nós, a unção do Espírito Santo nas nossas vidas, ela é maior do que tudo aquilo que tem se levantado contra você. E é isso que você não pode deixar de crer. E esta é a verdade que você não pode deixar de conhecer. De que Deus, que Jesus Cristo, Ele é maior do que tudo que existe nessa terra, que existe debaixo dessa terra. Ele é a autoridade suprema. Deus lhe deu um nome para que ao seu nome todo joelho se dobre, toda língua confesse, que ao nome de Jesus Cristo todos os poderes, potestades estejam sujeitas, porque não existe nome maior do que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo nessa noite? E aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. E eu volto a fazer a mesma pergunta. Quando você olha para a pessoa de Jesus Cristo, quem Ele é para você? Simplesmente um personagem? Simplesmente uma pessoa de extrema importância? Simplesmente um homem com uma história maravilhosa? Simplesmente alguém que realizou coisas incríveis? Ou Ele é o Filho de Deus? Você não pode ter a impressão errada concernente a Ele. Você precisa saber quem realmente Ele é. E sabe, a conclusão final que os discípulos tiveram, vendo que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus, foi a partir do momento em que Jesus, mais uma vez, pisou no barco, esteve ali junto com eles, e o mar se acalmou, e o vento forte parou de soprar. O segredo, para que toda dúvida seja aniquilada no seu coração, é você ter a mesma experiência que os discípulos tiveram. Deixar que Jesus, Ele entre no barco da tua vida, e Ele lhe dê a oportunidade, e você lhe dê a oportunidade, dele revelar para você quem verdadeiramente Ele é, e do que Ele pode e é capaz de fazer pela sua vida. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, você quer ter um encontro com Jesus Cristo? Você quer verdadeiramente abrir o teu coração e experimentar e conhecer que Jesus Cristo, Ele não é simplesmente um personagem importante, mas Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para te dar vida, para cuidar de você, para perdoar os seus pecados e para fazer você triunfar toda e qualquer tempestade que possa se levantar, com o intuito de fazer com que o barco da tua vida venha naufragar. Eu quero convidar a igreja a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos. E eu quero perguntar se existe alguém aqui nessa noite que quer abrir o coração e aceitar Jesus Cristo
como Senhor da sua vida. Convidar Jesus para entrar no barco da tua vida, porque só Ele tem o poder de acalmar os ventos. Só Ele tem o poder de trazer paz. Só Ele tem o poder de trazer bonança em meio à sua vida. Só Ele tem o poder de levar o teu barco ao porto seguro e aniquilar contra a tua vida toda ameaça de morte, toda destruição, porque Ele é o Senhor do universo e Ele é o autor da vida.